Bom, vamos recapitular tudo o que aconteceu durante esse ano, né, em relação ao Fed e a curva de juros, a inflação, etc. Então a gente sabe que o Fed ele teve a subida mais rápida da história em relação à taxa de juros, porque precisa controlar a tal inflação, né? Eu falei muitas vezes nesse podcast em relação à não diferenciação entre inflação monetária, que é a quantidade maior de dinheiro circulando na economia, né, o que a gente chama de impressão de dinheiro, e um supply shock, né, um choque de oferta, onde você realmente tem um custo maior em produtos e serviços. A gente veio vendo uma movimentação muito grande nesse sentido. A vida das pessoas ficando cada vez mais cara, preço maior no supermercado, preço maior do combustível e o custo de vida, né? Você vê as pessoas nos Estados Unidos falando que fica cada vez mais difícil de você se manter com um salário, às vezes você tem um segundo emprego, terceiro emprego, e mesmo assim a conta não fecha. Então a gente tem uma dicotomia muito grande em relação ao que está acontecendo. Você tem aquela narrativa da economia, está tudo indo muito bem, nunca esteve tão bem, o consumo está muito bom, os shoppings estão lotados, etc. Mas, ao mesmo tempo, você vê uma dificuldade muito grande das pessoas de comprarem sua primeira casa ou até trocarem, né, por conta do financiamento. Os juros estão muito, muito, muito altos. E teve uma aposta, inclusive eu falei mesmo nesse podcast, né, de uma probabilidade altíssima de que no segundo semestre a gente veria uma reversão disso, porque ele pisou muito no acelerador. Mas é incrível como você tem um equilíbrio, de certa forma, de uma inflação que está começando a ser, entre aspas, controlada, né? Porque ela está voltando para patamares um pouco mais aceitáveis, que tem aquela máxima do tal do 2%, que na verdade nada mais é do que uma convenção para se dizer que você tem uma inflação saudável sob controle, e meio que se admitiu isso, esse tal dos 2%. E agora a gente está aí um pouco, né, com um pouco menos de 4%, baixando cada vez mais, ali 3,7%, 3,5%, 3,2%, dando uma impressão de que o Fed, na verdade, está fazendo um bom trabalho, ele está conseguindo controlar isso. Então o Fed em si, ele não tem absolutamente nenhum motivo para baixar os juros, né? A não ser que você tenha um estrago muito grande. E ao mesmo tempo você tem um crescimento cada vez maior daquela narrativa do soft landing, daquele pouso suave. Na verdade, não existe nenhuma recessão. Todo mundo que falou de recessão está errado e nada disso vai acontecer, e o Fed está controlando muito bem. Inclusive o mercado está ficando cada vez mais animado, né? Você vê bolsa subindo, a liquidez voltando a aumentar, ou seja, uma coisa de doido. Porém, a gente viu essa história em 2008. Se você procurar artigos perto dessa época, falavam exatamente da mesma coisa, sobre o soft landing, e principalmente dizendo que o mercado continua muito sólido porque o mercado do emprego também está muito sólido nos Estados Unidos. O índice de desemprego está muito baixo, está sob controle até hoje, né? Nós já estamos em novembro, o ano está quase terminando e nada de muito significativo aconteceu. Então é isso que eu quero começar a falar cada vez mais nos próximos capítulos. Então, meu nome é Renaud Adorno, eu venho aí há mais de 10 anos falando sobre macroeconomia, aprendendo sobre o assunto, repassando esse conhecimento para você aqui no podcast, tentando desvendar, entender cada vez mais esse mundo muito complexo. Você pode me encontrar tanto aqui no YouTube como também no Spotify. Basta me procurar pelo nome Renaud Adorno. Então, a gente tem uma guerra psicológica entre o Fed e o mercado. E um acaba brincando ali com o outro. O mercado ele vem antecipando muito o próprio trabalho do Fed. Então, infelizmente, mais do que nunca, quando você tem uma reunião do Fed para falar sobre como está como estão os números, né, ou como eles estão interpretando, se eles estão hawkish, que você prevê que vai fazer uma subida porque precisa controlar a inflação, ou dovish, quando você quer tirar um pouco o pé do acelerador e começar
a ter uma perspectiva de queda de juros, você vê aí pelas palavras do Jerome Powell se ele, o que ele faz, né? Às vezes ele pode subir, ser muito agressivo e ter um discurso bastante hawkish, o que vai fazer o mercado dar uma sinalizada de opa, precisamos reverter isso, ou ele já pode dizer assim, não, agora a gente já tem uma perspectiva de queda de juros, né? Pelo menos um discurso mais dovish. Então você pode brincar, porque não necessariamente o que você vai fazer é o seu discurso. Então agora, finalmente, o Fed deu uma indicação de que praticamente não... O mercado já diz que não tem mais chance, né? A probabilidade ali desceu de 15% de expectativa para praticamente zero, de que tem alguma subida de juros, então não existe mais uma justificativa para a subida de juros do Fed, mas ao mesmo tempo ele está num patamar ali confortável para dizer o seguinte... Estamos dependendo dos números, né? O Jerome Powell está usando muito uma linguagem de we are data-driven, ou seja, nós estamos agora dependendo de dados para tomar nossas decisões. Vamos ver o que vai acontecer, mas não tem motivo para eu subir, mas também não tem motivo para eu começar a cair. Afinal de contas, o meu objetivo é dar uma freada na economia, mas eu também não quero quebrar absolutamente tudo, não quero criar uma depressão. Mas pelos indicadores que eu estou vendo, não tem nenhum motivo de eu fazer nada. Então o Fed, ele conseguiu de forma assim, magistral se colocar numa posição confortável de ficar sentado ali com esse juro que o mercado considera altíssimo, né? Eu não vou dizer que ele é alto em si, por números absolutos, porque 5% não é um absurdo se você parar para pensar. Na verdade, é o mercado que se acostumou com taxas absurdas, que era zero, né? Então, antigamente, nos anos 80, juro alto era 18%, 17%, 19%, e hoje você pensa que os 5% são os novos 19%, né? E juro baixo seria o quê? Negativo. Então, o próprio mercado também tem a sua parcela de culpa em relação à expectativa do que ele tem. Então, se você for realmente frio e realista, você vai perceber que 5% não seria uma coisa tão ruim assim, que é o que você vê na maioria dos juros, tanto de curto prazo como de longo prazo, mesmo com uma curva invertida, eles estão ali 4,40, 4,50, 4,70, brincando ali, beirando 5, né? Os bonds de 10 anos quase bateram a marca de 5, as pessoas acharam que ele ia para 6, 7, mas agora deu uma recuada. Mas se mantém mais ou menos nesse patamar. Então, é importante a gente sempre tentar pegar uma visão mais realista e fria para entender o que realmente está acontecendo. O Fed ele está usando o próprio mercado para deixar ele reagir, e muitas vezes ele reage até mais de forma mais histérica do que eu imaginava. Porque qualquer discurso, qualquer palavra que você tem ali do Jerome Powell, do que ele vai falar, você fala, opa, agora parou de subir, agora na verdade ele está com um discurso mais dovish, mesmo que ele não tenha baixado nada, 0%, só pelo discurso o mercado já fica mais tranquilizado e imediatamente você vê uma enxurrada de bilhões de dólares entrando nos mercados, fazendo a bolsa subir, fazendo cripto subir, fazendo o mercado de risco, né, subir também, e tendo um certo otimismo. Você vê liquidez no mercado e você vê o DXY, né, a força do dólar, caindo em relação às outras moedas. E aí você tem toda aquela sensação de que tá tudo bem, vamos ficar por aqui, tá bem confortável, tá tudo certo, e nada vai acontecer. Porém, é muito importante a gente ver o outro lado da economia real. Você vê relatos de pessoas cada vez mais com dificuldades, né, de manter as suas contas, e você vê que as coisas não estão indo tão bem assim. E agora que você está vendo os primeiros índices no mercado de trabalho que estão começando a ficar um pouco mais complicados do que se espera, mas nada ainda muito alarmante. Então você ainda está naquele momento de calmaria, mas que traz aquele senso de preocupação. Então a situação que está agora é aquela subida,
aquela calmaria e agora vamos ver para onde a coisa vai. É basicamente assim que está o comportamento do mercado agora. Mas no macro, agora na visão internacional, você está criando todo um problema para o resto do mundo. Porque você percebe que os países todos fora dos Estados Unidos, inclusive o Brasil, China, todos os países, Japão, né, principalmente, estão completamente esgoelados, porque todos estão tão endividados ou mais endividados que os Estados Unidos, mas eles não têm o privilégio de ter o dólar como a sua moeda local, que é o privilégio único que os Estados Unidos têm. Então, quando você cria um diferencial de taxa de juros, onde você tem uns juros considerados altos nos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, o que você vai fazer? Você prefere receber 5% do título da dívida pública mais seguro do mundo, praticamente com risco zero, ou você prefere receber 5% num outro país como Turquia, como Índia, como Argentina, como China? Então está tendo uma competição desleal e está fazendo esse capital fugir desses países, o que faz esses países ficarem desesperados por dólares. Mas, ao mesmo tempo, você vê aí uma falsa narrativa de que, na verdade, o problema está nos Estados Unidos e não no resto do mundo. E é aí que eu quero puxar aquela visão que é principalmente falada pelo Brent Johnson na teoria do Dollar Milkshake Theory, que pessoalmente eu me simpatizo muito com ela faz muito sentido, é que todo mundo foca nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai quebrar e os Estados Unidos é que vai levar o resto do mundo junto. Mas é importante a gente ver isso como um jogo relativo. Por mais que você tenha um grande problema econômico nos Estados Unidos, com dívida pública imensa, o resto do mundo está bem pior. E os problemas que se focam nos Estados Unidos, na verdade, estão sendo vistos fora dos Estados Unidos primeiro. Então você vê um gravíssimo problema de acesso a capital. Você vê o Japão passou agora por um problemão, né, que ele está tentando controlar de qualquer jeito a subida do dólar em relação ao iene na faixa dos 150 ienes, que está sendo como se fosse um número assim, vital para manter a economia japonesa de pé. E eles estão fazendo de tudo, até controle de capitais, controle de curva de juros, controle de tudo quanto é forma, para evitar que o dólar passe muito dessa faixa de 150 ienes, que para eles é considerado altíssimo, né? Antigamente era 100, era uma coisa fácil de você fazer, todo mundo sabia de cabeça, né? Fazia a conversão, porque um dólar era 100 ienes, e hoje passando dos 150 está criando um sério problema, sem falar que o Japão aí tem sérios problemas demográficos, né, e não consegue dar conta de pagar essa dívida somente com a sua economia, então ele está começando a ficar esgoelado. A China também com vários outros problemas, principalmente ali em relação ao Partido Comunista, onde você está vendo controle de capital, onde você está vendo, né, uma série de tramas, e eles também estão com uma série de problemas para defender o iene que passou ali do 7 e está insistente no 7, 7,20, 7,30. Então está uma coisa bastante complicada para eles. E você vê isso praticamente no mundo inteiro, né? O Brasil está numa posição muito, muito privilegiada em relação ao agronegócio, principalmente pelo fato de que nós temos muitos conflitos geopolíticos acontecendo no mundo inteiro, e está fazendo o Brasil ser um dos pilares. E aí você vê uma anomalia, inclusive, no real, que está segurando muito bem, né, o câmbio ali abaixo dos 5, né, o que é excelente para os brasileiros, mas você não vê a mesma história sendo contada no resto do mundo. Então é uma coisa bastante interessante de você analisar, que o jogo tem que ser um jogo relativo, ele não é um jogo que você pode olhar de forma isolada, e muitas pessoas estão focadas somente nos Estados Unidos, quando na verdade o problema está acontecendo no resto do mundo. Então vai ser muito interessante ver essa teoria, ela vai se desenvolvendo cada vez melhor, e mesmo que você tenha ali um relaxamento temporário, né, que agora nós estamos vendo isso, com o ânimo dos mercados, injetando mais dólares, fazendo ele ficar mais baixo, e isso não significa que o dólar está começando a morrer e se desvalorizar, pelo contrário, isso faz o jogo perpetuar
cada vez mais, né? Então, quando você tem uma fraqueza do dólar, na verdade ele perpetua cada vez mais. O grande problema é quando o dólar fica forte demais em relação às outras moedas. Então é um jogo que aperta daqui, aperta dali, mas nenhuma das alternativas é muito boa, porque todas as economias elas estão baseadas em dívidas e todos estão tão ou mais endividados do que os Estados Unidos. Então vai ser muito fascinante você ver essa dinâmica, porque ela é extremamente complexa, né? Então é um jogo mesmo de gato e rato, e o Fed ele acaba usando, querendo ou não, como desculpa uma política monetária nacional para defender a economia americana, baixar a inflação, mas ele sabe que ele está apertando o resto do mundo. Então você consegue usar o próprio dólar como uma arma contra outros países, mas isso acaba voltando para você, acaba influenciando a economia. Você vê ali exportações na China que estão acontecendo cada vez menos, né? Você vê o Canton Fair, que é a maior feira do mundo, onde você vê pessoas, compradores, né, importadores dos Estados Unidos, da Europa, etc. Nunca teve uma taxa de visita tão baixa, uma taxa de presença tão baixa em relação a anos passados. Então, chineses que queriam contratos de exportação não estão recebendo, e obviamente que isso acaba se refletindo também na economia americana. Então você achar que a China ir mal significa que os Estados Unidos vão bem não é um pensamento muito interessante, porque os dois estão completamente interligados. Então se você tem ali um indicador, né, um leading indicator que mostra que a China está começando a dar uma desacelerada muito forte, depois eu vou falar especificamente sobre a China, isso acaba se refletindo no mercado do varejo dos Estados Unidos, porque é exatamente de lá que os produtos estão vindo. Então a gente está vendo uma mudança muito grande em relação a essa dinâmica também, que eu quero falar cada vez mais. Então é muito interessante o que está acontecendo, esse jogo, e talvez essa história daquela queda certa, ela pode ficar se perpetuando dessa forma durante o ano que vem inteiro. Então eu não sei quanto tempo isso vai durar, vai ser muito interessante a gente acompanhar essa dinâmica, mas uma coisa é certa, você só vai mudar para o próximo capítulo de fato quando o Fed começar a sentir que algo está indo muito errado na economia, porque ele não vai agir na frente do mercado. É o mercado que vai agir primeiro, e baseado nisso o Fed vai sempre, em último lugar, responder e vai reagir às coisas. Ele não lidera absolutamente nada. Ele só reage, e o mercado fica tratando como se ele fosse a liderança. Mas o único mercado que não cai nessa é o mercado de bonds. A curva continua invertida, continua apostando em recessão, e praticamente nas últimas 11 vezes, 10 vezes, o mercado de bonds estava correto na sua previsão de recessão. E essa curva, ela pode até demorar para prever, né? Geralmente ela tem aí entre 18 a 20 meses entre o início de uma inversão e aí você realmente ter um reconhecimento generalizado de uma recessão, e nós estamos mais ou menos dentro desse prazo, né? Então, desde 2022 que a curva está invertida, e agora a gente está vendo ali os primeiros sinais. Vai acontecer agora? Vai acontecer depois? Não tenho a menor ideia, mas é sempre bom a gente ir investigando para ver para onde isso vai dar.